universitário Alcides Carneiro, de Campina Grande, Homero Rodrigues. Como sempre acontece, vamos de imediato a um breve perfil de nosso convidado. Homero Rodrigues é doutor em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal da Paraíba. É especialista em gestão hospitalar pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Também é professor da Unidade Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande e superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro, da UFCG, em Campina Grande. Hoje dividem comigo a bancada de entrevistadores aqui no Ideia Livre, a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande, Ângela Carvalho, o economista e especialista em gestão de saúde, o professor Geraldo Medeiros, e também o jornalista da Caturité FM, Josmar Barbosa. Superintendente, muito boa noite para a gente ter conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite, Arimatea, boa noite aos demais membros da bancada. Estamos à disposição dos telespectadores do Ideia Livre. O senhor já chegou a ser superintendente do HU. Nesse recorte temporal, o senhor esteve afastado da rotina de gestão do hospital. O que é que mais lhe chamou a atenção nesse retorno? Bem, o hospital passou por um período de 4 anos sob a gestão do reitorado do professor Antônio Fernandes. E ao longo desse reitorado passaram por lá 3 superintendentes, 2 gerentes administrativos, gerentes de atenção à saúde. Então isso fez com que houvesse, de certa maneira, ao longo do tempo, mudanças de rumo em relação ao hospital. Por quê? Nós temos, em princípio, 2 focos principais: a assistência e o ensino. E muitas vezes a visão distorcida de uma gestão de um hospital dessa natureza faz com que se privilegie mais um ente do que outro. Então essas mudanças que ocorreram ao longo desses 4 anos fizeram, de certa maneira, haver um desequilíbrio nesses focos. Mas também tivemos aspectos positivos na medida em que mudanças na estrutura física do hospital estão sendo levadas a efeito. Particularmente, nós estamos construindo uma UTI nova, uma UTI adulto nova, fonte de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Nós estamos também reformando a ala de Oncologia Pediátrica e também, ao longo desses 4 anos, ocorreu, por parte da EBSER, a contratação de mais de 300 servidores. Então, isso gera um impacto positivo na gestão do hospital. Só para que não fique em aberto para o nosso telespectador, esse desequilíbrio que o senhor mencionou há pouco foi em desfavor de que setor? Veja, logo que assumi, eu chamei para conversar os diretórios acadêmicos de enfermagem, de medicina, chamamos coordenadores administrativos exatamente para ver em que medida a gente poderia corrigir. Então o ensino, de certa maneira, apresentou diversas queixas. Vou dar um exemplo muito simples e sintomático, que é na área destinada ao ensino não existia uma sala de professores. Ou seja, nós temos lá um grupo de professores, uma unidade acadêmica de medicina com mais de 100 professores e não tinha um local onde eles pudessem, em determinado momento, orientar um aluno. Então, coisas simples, coisas básicas que logo de imediato nós disponibilizamos. Não da melhor maneira possível, mas já tem um espaço lá para os professores receber alunos. Esse ato entre o que é marcado e o que de fato acontece, eu estou pensando que cada cidadão desse que não comparece significam recursos públicos e significam vagas que foram disponibilizadas para pessoas que acabaram não indo e outras pessoas que estão na fila que talvez precisassem mais acabam não conseguindo chegar na velocidade que elas mereciam. Vocês trabalham internamente com algumas medidas nesse sentido? Veja, como os exames e as consultas são agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nós temos sempre procurado esse entendimento com a Secretaria no sentido de buscar as causas. A gente já tem, hipoteticamente, algumas motivações para isso. Um dos primeiros é o próprio desinteresse do paciente ou alguma força maior por ele não ter comparecido a alguma outra questão que ele tenha
do seu interesse que se sobrepõe àquela consulta. Mas a gente tem também questões do sistema. E esse diagnóstico precisa ser feito e pensado uma forma de corrigir. No nosso convívio no hospital, a gente está pensando já nessa nova gestão, pedir a contribuição da universidade na área de computação, engenharia elétrica, os cursos, para desenvolvimento de aplicativos. Uma vez que todas as pessoas hoje dispõem de um celular. Então, na medida em que for agendada uma consulta, o paciente deixa lá seu celular e o aplicativo lhe informe, olha, tal dia, tal hora, você está com uma consulta agendada no HU, sala tal, médico tal. Então, esse dispositivo ajudar na correção desse problema. Evidentemente que não é uma solução tão imediata, mas que entra no nosso radar a correção desse problema. Porque, como o professor disse, a infraestrutura está sendo desperdiçada, o profissional, a energia, toda a infraestrutura de vigilância, toda lá à disposição e ele não comparece. Então, de uma certa forma, é um desperdício de recurso público e também retirar a vaga de alguém que poderia estar precisando muito mais. Ângela, boa noite, prazer tê-la conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite a todos, professor Geraldo, Amâncio, a você, professor Romero, que esteve ontem, conosco na reunião do Conselho Municipal de Saúde, e eu vou continuar na mesma linha de raciocínio no que diz respeito à regulação. Na verdade, existe um gargalo, nó crítico muito grande quando se fala de especialidades. Inclusive, o Ministério da Saúde agora está implantando mais especialidades como uma forma de desafogar as filas que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde para as especialidades. Porém, não agora na sua gestão, mas anteriormente o Conselho já convidou a superintendente exatamente para a gente conversar sobre essa questão da marcação de consulta, a dificuldade do usuário de marcar uma consulta e quando marca, muitas vezes o próprio usuário relata que chega no HU e o médico está de férias. E aí, por esse motivo, não há a consulta. E aí, quando nós conversamos com o pessoal do HU, foi feito um relato, fizemos um enfrentamento entre regulação e HU, para a gente entender aonde é que está o problema, porque conversamos com o prestador, o HU, conversamos com a gestão e aí a gente fica sem entender aonde está o problema. E uma identificação que nós fizemos é essa falta de comunicação quando há esses entraves entre o usuário e o profissional de saúde e o próprio prestador de serviço. A minha pergunta é: como podemos amenizar a situação do nosso usuário do Sistema Único de Saúde a esse enfrentamento dessa falta de comunicação ou esses entraves entre o HU e a regulação? Doutora Ângela, ontem mesmo, durante a reunião do Conselho, nós nos colocamos inteiramente à disposição de todos os membros do Conselho, dos presidentes de comissão, para fazerem tantas visitas quantas sejam necessárias ao hospital universitário, para tratar de todos os assuntos que dizem respeito ao atendimento ao usuário do SUS. Então, entre essas questões, nós também nos dispomos a conversar, debater, intermediar as questões relacionadas à regulação. Existem problemas? Existem, precisamos dos diagnósticos. Mas veja, por exemplo, se um profissional do hospital, ele não entra de férias de um dia para o outro, existe uma programação. Então, quando a gente recebe a programação de férias do servidor, nós comunicamos a regulação. Nós comunicamos, olha, a partir de tal data, esse profissional não deve ser agendado consultas para ele, porque ele estará de férias. Então, a gente precisa ver se está sendo retirado do sistema, naquele período, aquele profissional, para que não seja agendado. Nós já tivemos problemas desse tipo. Eu me certifiquei exatamente disso. O profissional está de férias, foi informado, foi. E por que veio paciente? Não deveria ter vindo. Então, são questões operacionais que precisam ser corrigidas. E ontem mesmo, durante a reunião, eu me coloquei à disposição e pedi auxílio ao Conselho Municipal de Saúde, porque existem ali representantes das vários segmentos sociais,
inclusive de usuários, que eu vi relatos lá importantes de usuários do sistema reclamando, não necessariamente do HU, mas de uma série de questões relacionadas à saúde. Então, para mim, é um parceiro ideal, é o Conselho Municipal de Saúde, que lá está o representante dos usuários. E esses usuários eu quero ouvir também. A senhora foi testemunha que lá eu disse, eu não gosto de intermediário. Se alguém quiser falar comigo, eu disponibilizei em público meu celular diretamente. Exatamente. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode nos contactar pessoalmente, seja presencialmente lá no hospital, seja por WhatsApp, telefone, o meio que for, além dos mecanismos oficiais do governo federal e do hospital, que são as ouvidorias. Nós temos o sistema Fala Brasil, nós temos a ouvidoria do próprio hospital, que estão à disposição dos cidadãos para corrigirmos esse problema, nos ajudar a corrigir. Professor, antes de fazer a pergunta que estava me programando, só para esclarecer um itemzinho de sua resposta agora há pouco ao professor Geraldo, no sentido de desenvolver aplicativos para notificar o paciente sobre a iminência temporal de procedimentos, qual o tempo médio entre a marcação e essa consulta que ensejaria tanta consulta não consumada? Veja, entre a marcação e a chegada do paciente, isso leva em torno de 10 dias. Entre a marcação e a chegada do paciente ao hospital, em torno de 10 dias. Então, um tempo mínimo, né? A depender até da especialidade, um tempo mais estreito. Porque tem especialidade que tem uma necessidade, tem um volume de atendimento muito maior, muito grande. Então, esse tempo pode ser um pouco maior. Mas tem especialidade que o tempo é mínimo, 2 ou 3 dias. Vou agora para a questão. Josmar mencionou sobre restrições que são feitas, reclamações em relação ao hospital universitário, e uma delas, ou diria até mais recorrente, seria um descompasso entre os repasses que o HU recebe diretamente do SUS, sem passar pelo gestor municipal, e a produtividade que ele entregaria ao município. Sim. Até que ponto faz sentido esse tipo de abordagem? Veja, nós temos a seguinte questão, nós temos uma contratualização com o gestor municipal e nós estamos próximos, muito próximos, da compatibilidade entre a receita do hospital oferecida pela contratualização e a produção. Nós estamos muito próximos disso. A questão é que nós estamos dentro de um hospital universitário e o custo de um hospital desse é muito alto. Porque nós temos, como eu disse no início, um foco à assistência ao usuário do SUS e ao ensino. Então nós temos hoje no hospital, diferentemente de muitos hospitais privados ou até mesmo filantrópicos, nós temos em torno de 1.200 funcionários entre as diversas categorias, ou seja, o custo operacional de bancar salários, de um volume de servidores desse é muito alto. Porque exatamente temos essa dupla função, hospital de ensino e hospital de assistência. Precisamos ter os melhores equipamentos para oferecer a melhor assistência e a mais qualificada a esse usuário. Então o custo do hospital é muito alto. E não é só a contratualização que nos fornece a manutenção desse hospital. A folha de pagamento integralmente é bancada pelo Ministério da Educação. Não vem da contratualização. A contratualização ela se dedica exclusivamente ao custeio do hospital. Aí a compra de materiais de consumo, não é, do hospital não é nem para compra, nem para investimento, não é nem para compra de equipamento, não é nem para construção, é exclusivamente para o custeio do hospital. Quer dizer, preternitamente, pelo que eu entendi, fazia sentido esse tipo de ressalva dos edis. Sim, fazia sentido até antes da EBSER. Exatamente porque eu compreendo, a compreensão que eu tenho, que até que passei na direção do hospital um tempo antes da EBSER, a minha compreensão é que o hospital ia fechar. Exatamente porque ele estava sob a gestão da Universidade Federal de Campina Grande, anteriormente da UFPB, depois o UFCG, e o volume de aposentadorias que vinham acontecendo numa rapidez enorme, sem a necessária reposição de pessoal, fazia que declinasse o número de profissionais paulatinamente e não estavam correspondendo ao volume de recursos que a gente recebia. Então havia realmente isso. Hoje eu não compreendo mais que exista esse problema. Então, Homero, eu queria que o senhor explicasse aí didaticamente qual é a função do WebSEF. O senhor responde a quem? Ao WebSEF? O reitor lhe indicou, aí passa pelo crivo do WebSEF para o senhor ser,
O senhor responde ao EBSERH. Tem funcionários ainda do Ministério da Educação? O desempenho deles é igual ou não? Como é que é essa hierarquia lá? Na verdade, o hospital, no final de 2015, o nosso contrato com a EBSERH completa 10 anos agora. Foi assinado em dezembro de 2015. E existe um contrato especial onde é detalhado toda essa questão. O corpo dirigente do hospital universitário atualmente ele é indicado pelo reitor, o superintendente. Certo. Ele é indicado, ele não é nomeado, ele é indicado pelo reitor ao presidente da EBSERH. Lá, o presidente da EBSERH e a equipe, a equipe vai analisar o currículo da pessoa que está sendo indicada para ver se existe a experiência, a qualificação para assumir o cargo. Em seguida, uma vez o superintendente nomeado pelo presidente da EBSERH, em diário oficial, o superintendente fica então delegado a ele nomear gerentes. São 3 gerentes. Um gerente administrativo, que vai cuidar da parte administrativa, que é o Vicemário, que hoje nós indicamos o professor Vicemário Simões, toda a experiência que ele possui como reitor, ex-reitor da universidade. Nós temos hoje como gerente de atenção à saúde a doutora Alana Abrantes, que é endocrinologista e professora do nosso hospital, e a gerente de ensino e pesquisa, que ela faz exatamente esse link da academia com a assistência, que é a doutora Angélica Sátiro. Ela é a professora do campus de Patos. Foi essa que foi para a reitora, né? Isso. E aí o que ocorre? Hoje, nosso corpo de trabalhadores, de funcionários, de colaboradores, ele tem hoje em torno de 300 funcionários da Universidade Federal de Campina Grande. E temos em torno de 780 servidores da EBSERH. Além de 250 aproximadamente terceirizados, empresas contratadas para limpeza, vigilância. Então, nosso corpo de trabalhadores hoje, de colaboradores, gira em torno de 1.200 pessoas. Quando a gente discute financiamento da saúde, algo que o senhor falou ainda há pouco, olhando para todo o sistema de saúde, o Ministério da Saúde ele criou remunerações diferentes de acordo com o nível de atenção que está se remunerando. Eu estou pensando que a atenção básica, a atenção primária da saúde tem indicadores epidemiológicos que norteiam a remuneração. Eu fico pensando aqui que, da mesma forma, não dá para se tratar da mesma com os mesmos critérios os prestadores privados de prestadores como o caso do HU. Porque eu estou pensando que o prestador privado, ele tem uma lógica de mercado, né? Então, ele de fato, ele presta um serviço e ele espera ser remunerado pelo serviço prestado. Um hospital universitário, ele não tem apenas essa expectativa. Como o senhor muito bem falou, existe uma preocupação com o ensino. Então, não dá para trazer indicadores de produtividade ou indicadores que são muito mais ligados à iniciativa privada. Construindo dessa forma, eu queria saber, o senhor acha que a forma de remuneração pelos serviços prestados, a forma de remuneração do EHU hoje, é uma forma justa ou uma forma que atende às necessidades e o papel estratégico do hospital? Veja, eu apesar de saber que todos os institutos, os hospitais e os outros prestadores de serviços privados, eles são remunerados por indicadores, nós não abandonamos essa lógica. Nós também temos indicadores de produção, indicadores de qualidade, que a EBSERH nos impõe fazer com regularidade o cumprimento desses indicadores. Ocorre que, creio que você deve recordar que desde que você foi secretária, a tabela de remuneração do SUS é a mesma. E nós somos remunerados pela mesma tabela. 20 anos atrás. Exatamente, não é verdade? Então nós somos remunerados pela mesma tabela que remunera a empresa privada, o prestador privado. Você veja a questão, você sabe disso, na sua época, hoje no HU, por exemplo, um médico recebe um paciente, qualquer que seja qualquer especialista, recebe um paciente. Vamos imaginar um cardiologista. A consulta dele para o hospital ele recebe R$10. O hospital recebe R$10 por essa consulta. Se esse
cardiologista pedir um hemograma completo, pedir um eletrocardiograma, outras taxas que ele achar conveniente, nós vamos receber R$20, a consulta por 10 e os exames por 10. Então veja que não dá para fazer face a todas as despesas que um hospital tem com uma remuneração para uma tabela extremamente defasada, que já chega a 20 anos. Então é preciso que essa tabela seja revista, não só em prol do HU, mas de todos os prestadores, porque sofrem a mesma crise de financiamento que o hospital universitário sofre. A única lógica que não nos faz ter tanto problema é a folha de pagamento, que nós temos a garantia do pagamento pelo Ministério da Educação. Ou seja, o governo federal paga a nossa folha de pagamento. É diferente de um prestador de serviço privado. Ele tem que bancar os custos operacionais do hospital e a folha de pagamento. Então existe essa questão a ser considerada. Ângela. Ainda na linha do raciocínio do financiamento, nós sabemos que é de responsabilidade das 3 esferas de governo, né, no que diz respeito à saúde. E aí a minha pergunta é, qual é a relação entre o HU e o Estado, né, da Paraíba, né? E o município, você já falou aqui para a gente, que é através da produção, né? E a nível de ministério, que você falou agora da educação, Ministério da Educação. Mas como é que é essa relação HU com esses 3 entes federativos? Com o governo federal, é a relação que nós temos, que a EBSEC é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Educação, é quem gerencia os hospitais, em torno de 41 hospitais em todo o país, não é? Que na Paraíba são 3, o Hospital de João Pessoa, o Lauro Vanderlei, o de Campina Grande, o Alcides Carneiro e o Júlio Bandeira em Cajazeiras. Então são 41 em todo o país. E a nossa relação com o governo do Estado vai no seguinte sentido: eles possuem órgãos os quais nós precisamos. A CIB, por exemplo, toda vez que nós vamos precisar habilitar um serviço, tem que passar nesse órgão da estrutura estadual. Sempre que precisamos construir ou fazer alguma reforma no hospital, nós precisamos recorrer à AGEVISA, porque tem corpo de arquitetos, de engenheiros que vão avaliar nossos projetos. Então, nossa relação tem sido dessa forma. Muito embora que o secretário, que inclusive foi aluno nosso aqui em Campina Grande, doutor Ari, ele, desde a minha nomeação, ele se colocou inteiramente à disposição. Inclusive, nós estamos pretendendo uma agenda com ele no próximo mês de maio, para exatamente tratarmos de assuntos comuns em que a Secretaria de Estado possa nos ajudar de uma maneira mais clara, mais objetiva. Superintendente, um outro aspecto que eu queria abordar é no sentido de que qual é o quadro atual em relação a pessoal. O senhor mencionou há pouco em torno de 1.200 servidores, há carências localizadas, vácuos localizados, ou a capacidade está satisfatória em relação ao que se espera do HU em termos de produtividade? Veja, nós temos, a doutora Ângela ainda há pouco falou sobre o programa Mais Especialidades, que o novo ministro Padilha, ele está propondo ao todo o sistema. E, recentemente, nós tivemos uma reunião do presidente da EBSEC, que é ex-ministro da Saúde, doutor Arthur Quioro. Ele fez uma reunião com todos os hospitais da rede e pedia a nossa colaboração no sentido de aumentar a nossa produção entre 40% e 70%. Exatamente em face desse pedido do ministro Padilha em ampliar o atendimento em especialidades. Pedido audacioso, né? De certa maneira. E, por ocasião dessa reunião, um dos superintendentes, também, não recordo de qual estado, ele fazia ver que, em determinado momento, que estava faltando pessoal em alguma área dele lá. E o presidente da EBSEC foi bastante enfático, porque lá existem equipes especializadas em dimensionamento de pessoal.
A sede da IBSEP possui pessoas especializadas em dimensionamento pessoal. Então, usando como referência esse dimensionamento dos técnicos, ele disse: nenhum hospital pode reclamar, nenhum hospital da rede pode reclamar do seu corpo de servidores. Nós atendemos tudo que nos foi solicitado. Então, eu não tenho também que reclamar. O que a gente precisa de solicitações pontuais. Alguma pessoa que pede demissão, ocorre. Nós temos aqui e acolá médicos especialistas que dizem: olha, às vezes ele passa no concurso, não é da Campina Grande, não se adapta, pede para ir embora. Então acontece isso. Ou ele faz um nível salarial melhor fora do hospital do que lá no HU, porque ele tem que cumprir 24 horas, ele pede demissão. Ou transferências. Então essas reposições são necessárias, mas não temos nos queixado de quadro funcional. Professor Homero, no ano passado, o então secretário de Saúde da Paraíba, ele divulgou que o governo do estado iria injetar 12 milhões de reais por ano ao hospital universitário aqui em Campina Grande, através de uma gestão dupla. Queria saber se isso realmente saiu do papel, se há esse repasse desse dinheiro. Em relação à prefeitura, que o senhor disse que, através do SUS, né, paga a produção. Por mês, quanto é que o hospital universitário recebe do SUS através da prefeitura? E esse dinheiro está sendo pago em dia ou não? Veja, a fonte de recursos do hospital universitário é da contratualização. O nosso contrato, inclusive, o contrato vigente foi assinado por mim na gestão anterior, em 2020, na gestão do prefeito Romero. Foi da ordem de 20 milhões de reais. Então, nós temos esse recurso... Por mês, né? Não, ano. Ano. 20 milhões ano. Dividido por 12, né? Além dessa fonte, nós temos o REUF, que é um projeto que foi lançado em 2010, que ele é um programa de reestruturação dos hospitais universitários. E um programa que foi lançado agora em 2023, chamado ProSUS. Esse ProSUS ele vai complementar as necessidades do hospital em função da contratualização. Então, se a contratualização é 20 milhões, esse ProSUS vai complementar caso o hospital necessite para complementar seu custeio. Então, as fontes são essas. Além do pessoal, que é da alçada do Ministério da Então, esse que é anunciado pelo ex-secretário de Saúde da Paraíba, não existe esse dinheiro? Não existe a fake news? Eu tive o cuidado de observar de onde o hospital recebeu o recurso no ano 2024. Nós não temos registro do governo do estado. Temos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, nós tivemos do REUF, nós tivemos do ProSUS, nós tivemos da contratualização. Não vi registros desse do governo do estado. E a prefeitura, no caso é mais de 1 milhão, né, por mês. Paga um dia? Na verdade, o repasse vem direto. A nossa forma de repasse é diferente dos outros prestadores de serviço. Há um repasse que a gente chama fundo a fundo. Entendi. Ou seja, do recurso que é destinado à Secretaria de Saúde do município, lá em Brasília já é descontado. Entendi. A prefeitura não manuseia os recursos. Menos mal, né? Imagina. Isso, só para situar o nosso telespectador, essa pergunta do professor Geraldo, a CIB, mencionada há pouco pelo professor Homero, é a Comissão de Intergestores Bipartite. Isso. Geraldo. O modelo de atenção à saúde aqui em Campina Grande, ele se caracteriza historicamente pela grande quantidade de hospitais, né? Quando eu olhava tempos atrás, os recursos do Fundo Municipal de Saúde, mais de 70% desses recursos eram destinados a hospitais, né? De modo a gente caracterizar esse modelo como um modelo hospitalocêntrico. Nos últimos anos, a atenção básica ela avançou, né, com a estratégia de saúde da família, mas a gente tem essa realidade, é um modelo hospitalocêntrico privado. O que significa que tem dores e delícias nesse processo, porque, de um lado, a gente tem mais leitos do que demanda, então não acontece em Campina Grande, de uma maneira geral, o que acontece em muitos outros municípios, de filas, né, de pessoas sendo atendidas em corredores. Então isso acaba sendo muito bom.
Por outro lado, a gente tem o que deveria ser o prioritário, deveria ser o hospital público, depois o filantrópico, a gente tem a parcela do setor privado muito maior do que o filantrópico e o público. Ainda hoje, mesmo considerando a entrada do Hospital de Traumas, por exemplo, no sistema e alguns outros hospitais públicos da gestão municipal. A minha pergunta é se o HU, quando ele olha para esse latifúndio, se ele está satisfeito com a parte que lhe cabe no latifúndio. Se de fato é esse o espaço que o HU pleiteia, ele está satisfeito com os serviços que ele oferece atualmente, ou se há uma expectativa do HU ampliar a oferta de serviços, especialmente quando eu escuto Ângela falando que a gente tem, de um lado, muitos serviços hospitalares e, ao mesmo tempo, em algumas especialidades, falta oferta. Então, tem demanda reprimida. Então, é algo contraditório. A gente tem oferta demais no macro, mas em algumas especialidades a gente tem estrangulamentos. É verdade. Campina Grande ela passou por movimentos em relação a hospitais muito intensos. É sabido que, ao longo do tempo, deixaram de existir vários hospitais em Campina Grande. O Hospital João Ribeiro era um dos maiores do estado. Ele chegou a ter 400 leitos. Era especializado em psiquiatria, mas ele possuía 400 leitos. Deixou de existir a Casa de Saúde, Doutor Brasileiro. Deixou de existir a SAMIC. Deixou de existir a Mater Dei. Ou seja, existiam essas estruturas que deixaram de existir. Então, nós estamos tendo que uma certa reposição de hospitais. E aí, se a gente está satisfeito, não, a gente quer ampliar. É tanto que nós já estamos com pedido de habilitação para serviço de hemodinâmica e cirurgia cardíaca. Que, por incrível que pareça, o nosso hospital já realizou cirurgia cardíaca. Eu até gosto de contar essa história, que certa vez lá na minha sala eu recebi o secretário de saúde do estado, de uma determinada época aí. Ele nos perguntava, eu estou com um problema sério no estado, que é o seguinte, crianças, adultos que têm problema cardíaco, e aí a gente está gastando uma enormidade para mandar essas crianças, esses adultos, para outros hospitais fora do estado, para São Paulo, para Messejana, que tem um serviço de cardiologia muito importante, para o Rio de Janeiro. E tem viagens dessas que está custando R$500 mil para mandar uma criança ou um adulto. E aí a gente quer ver como é que resolve isso. Não existia aquele hospital de Santa Rita. Isso foi em 2000 e pouco. E aí ele disse que a gente podia ajudar. Sim, podemos. O que é que vocês precisam? Eu disse, nós precisamos de pessoal e material de consumo. E aí ele disse, está completamente à disposição. E nós realizamos 100 cirurgias cardíacas no hospital universitário. Criamos até uma unidade coronariana lá. E com pouco tempo eu recebi um mesmo secretário disse, olha, se o homem é candidato, se ele perder, pode parar tudo. E o homem perdeu. A gente parou tudo. Não fizemos mais cirurgia cardíaca. Então nós temos essas questões que muitas vezes ficam guardadas na história, mas a gente precisa dizer. A gente precisa ampliar nossos serviços no hospital universitário e nós estamos agora pedindo a habilitação hemodinâmica e cirurgia cardíaca e outras especialidades que a gente vai tentar. Por quê? Nós queremos aquele paciente que precise da investigação. Porque muitas vezes no hospital privado você tem o médico e o paciente. No nosso não, a gente tem em torno de 10 residências médicas, todo paciente é discutido o titular do paciente e vários residentes. Então há discussão do caso ampla. Os exames que forem necessários para aquele paciente são solicitados independente do valor. Então ele está lá para ser pesquisado e diagnosticar com segurança qual é a patologia que lhe afeta e o tratamento necessário. Muitas vezes um ente privado ele não consegue oferecer toda essa gama de exames, toda essa gama de assistência a um paciente que está precisando de investigação diagnóstica. Então o nosso hospital tem esse diferencial. Aqueles pacientes que a rede de prestadores de serviço não pode dar o atendimento mais adequado, mais qualificado, assim do ponto de vista de pesquisa, nós estamos disponíveis a oferecer. É esse o nosso papel.
Ângela. Professor Homero, em fevereiro de 2024, o governo do estado liberou um valor de 30 milhões de reais para os hospitais universitários. A minha pergunta é, o Hospital Universitário de Campina Grande foi contemplado com esse valor? Eu não tenho conhecimento. Exatamente porque eu fui verificar qual foi a fonte de recursos no ano de 2024 e não identifiquei essa relação com o governo do estado. Como eu salientei há pouco, eu verifiquei que foi recurso da contratualização com o gestor municipal, recursos do PAC, recursos do REUF e recursos do ProSUS. Foi os valores que eu identifiquei. Eu não identifiquei valores do governo do estado. Professor, já mencionado aqui no programa, o senhor também integra o Conselho Municipal de Saúde e nessa condição de conselheiro e do superintendente da HU, eu gostaria que o senhor opinasse um pouco mais sobre essa questão de uma discussão aqui sobre a necessidade de se acabar com mais de uma regulação no Estado. Na Campina Grande, o gestor municipal tem parte da regulação de alguns serviços, o governo do Estado entende que isso deve ser gradualmente estadualizado. Como um operador desse sistema, como um membro do Conselho, como é que o senhor se posiciona sobre essas duas correntes de pensamento e de ação? Veja, eu vejo com preocupação essa história de regulação dupla, exatamente porque às vezes a gente tem pacientes aí lá do Alto Sertão, que às vezes é um médico que está lá de plantão, que foi residente nosso, sabe que a gente tem um serviço qualificado a prestar e entra em contato para transferir um paciente, só que a regulação dele é estadual. A regulação que ele vai inserir aquele paciente é estadual. E o hospital universitário não está incluído aí, tá? Os hospitais de João Pessoa, por exemplo. Então esse paciente às vezes está morando lá numa cidade lá remota do sertão, para ir para João Pessoa. Imagina o sofrimento que é uma pessoa doente, né? Quando precisa até se transferir, doente, muito doente, a família, muitas vezes sem ninguém, nenhum um local de apoio em João Pessoa, ter que se deslocar. Então a gente tem o entendimento que uma regulação precisaria ser aperfeiçoada. Se ela vai ser dupla ou una, nós queríamos que fosse aperfeiçoada. De que maneira? Que o paciente fosse a prioridade, não fosse a prioridade a gestão. A gestão seria o operador, mas a prioridade é aquele paciente. Onde tivesse vaga, seja em Campina Grande, seja em João Pessoa, seja em qualquer cidade, que pudesse receber aquele paciente, que fosse recebido. Então, o que eu acredito que está havendo é sentar na mesa para discutir isso e colocar o paciente como prioridade. É a nossa preocupação. O senhor, como operador do direito, aí, gestor de saúde, o Constituinte de 88 fez o SUS espetacular, né, o projeto. Mas na prática, realmente o senhor acha que funciona? Vamos dar um exemplo da Paraíba. O senhor disse que agora há pouco, né, que a Campina Grande agora que está restituindo o número de hospitais. A Paraíba tem mais de 223 cidades, né, e a maioria não tem nem maternidade para o menino nascer, né, e a ambulancioterapia é grande demais, né, nos hospitais aqui de Campina Grande só vê ambulância de outras cidades. O que é que está dando, o que é que deu errado, o que é que está dando errado? Veja, a gente sempre se fala na academia em diversos momentos, e vamos o pessoal dizendo, um volume de faculdades, vamos interiorizar o médico, levar médico para a cidade A, cidade B que está faltando. A gente não entende que seja interiorizar o médico, interiorizar a saúde, porque você colocar um médico lá, sem condições de ter à sua disposição exames elementares, fica difícil. É colocar o médico com um estetoscópio no pescoço e a sua caneta só. Então o que a gente precisa é interiorizar a saúde. E aí, evidentemente, na hora que você faz uma qualificação nas estruturas municipais para o atendimento, de maneira nem que seja mínima àquele paciente, isso repercute nos grandes centros. Há uma redução do fluxo de pacientes. O hospital, temos aqui o hospital de trauma aqui de Campina Grande sobrecarregado. Grande parte dos pacientes que estão lá vem de onde? É do sertão. Então, a ideia de um hospital de trauma no sertão é bem-vinda.
exatamente para refrear esse volume que vem para cá, não é? O Hospital Universitário de Cajazeiras, o Hospital Júlio Bandeira, ele precisa ser revisto no sentido de ampliar o seu leque de atuação, de maneira que também ajude aquela área de Cajazeiras, aquela tríplice fronteira ali, Ceará, Rio Grande do Norte, exatamente o Júlio Bandeira ser enaltecida em sua qualificação e no seu aparelhamento para dar esse suporte. Então é preciso que sejam criadas estruturas para diminuir essa questão de Campina Grande e João Pessoa, inclusive na área de obstetrícia, que é o caso da maternidade. E o PSF? Os PSF funcionam para valer? Veja, os PSFs, a gente tem a seguinte questão do PSF, prefeituras que dão a atenção necessária aos PSF, existem prefeituras, existem gestões que dão a devida atenção aos PSF, mas a gente percebe também que existem aquelas que não veem com bons olhos os PSFs. E aí fica difícil muitas vezes numa cidade o PSF querer fazer prevenção, porque a prevenção requer também que o usuário reclame. Na minha rua está faltando rede de esgotos, na minha rua está faltando calçamento. Então o PSF não é só aquele papel de prescrever remédio, é também esclarecer o usuário no sentido dele solicitar, exigir condições mínimas de saneamento básico. E muitas vezes tem gestores municipais que não querem que sejam cobrados nesse sentido. Eu acho que a pergunta do Manso foi tão interessante quando ele pergunta o que deu errado e ao mesmo tempo eu quero aproveitar a pergunta e já perguntar o que deu certo. Eu tô pensando que a gente está no setor público, eu trabalho na UEPB com tanto orgulho e a gente recebe lá na UEPB cerca de 20 mil alunos, uma história que no ano que vem vai chegar aos 60 anos de história, né, da UEPB como um todo, e tanta gente foi, talvez todos aqui passaram pela UEPB de alguma forma. Eu sou graduado lá. Olha aí. Então, a gente leva com tanto orgulho e muitas vezes é esse setor público subfinanciado, esse setor público com todos os problemas, mas ao mesmo tempo que se faz um trabalho fantástico, um trabalho belíssimo. Eu estou com a UEPB na cabeça, de tanto orgulho que tenho de estar lá, mas eu estou pensando no Sistema Único de Saúde também, porque há poucos dias liguei a televisão, estava o ex-presidente sendo transportado pelo SAMU. Eu devo muito da vida do meu pai. Meu pai já se foi, mas foi atendido num dado momento pelo SAMU e sou muito grato ao que o SAMU fez. E a gente vê, não é só o SAMU, é a vigilância sanitária, a gente está aqui vivo depois de uma pandemia terrível, porque a vacina chegou, porque o Sistema Único de Saúde ele foi tão importante. E é esse Sistema Único de Saúde subfinanciado, é esse Sistema Único de Saúde que tem demanda ilimitada e recursos finitos. Então, a minha pergunta pegando gancho na pergunta dele, o que é que deu certo? Ou, mais especificamente, o HU dá certo? Tá certo sim. Eu digo sempre o seguinte, o hospital, como é sabido, quando ele começou o Hospital Cícero Carneiro, que esse ano completa 75 anos, não é? Ele está com essa história de 75 anos, mas durante muito tempo ele era um hospital, como o IPASE, ele era um hospital exclusivo. Ele não atendia a população. Ele atendia exclusivamente funcionários públicos federais. Ou seja, era uma casta apenas que era atendida pelo Hospital Universitário. Na época não era o Hospital Universitário, era o Hospital Alcides Carneiro só. Hospital Regional Alcides Carneiro. O IPASE, né? O IPASE, uma casta de servidores que vinham de servidor do Maranhão, do Piauí, do Ceará, para atender aqui. Ora, que coisa linda hoje atender qualquer pessoa da população, que coisa linda, é o usuário, qualquer cidadão tem o direito de ser atendido lá. E nós fazemos questão, atender com qualidade e respeito. A nossa gestão é pautada, inclusive, nesses princípios de qualidade e respeito. Então, o HU está dando certo. Está dando certo. Exatamente porque o conjunto de servidores, pela própria EBSERSED, orienta exatamente que o paciente é o nosso
a nossa coroa. É ele que a gente tem que dedicar toda a nossa atenção. É por isso que o hospital, cotidianamente, os servidores, seja de que setor for, passam por treinamento exatamente para prestar a melhor assistência possível. Então o HU dá certo. Só para emendar a pergunta antes de Ângela, nessa perspectiva, na sua opinião, o modelo EBSER de gestão veio para ficar mesmo? Sim, sim. A EBSER, ela congrega hoje em torno de 41 hospitais em todo o país. E estão sendo incluídos novos hospitais, por exemplo, os do Rio de Janeiro, da UFRJ, estão sendo incluídos, que houve uma resistência inicial. Em São Paulo nós só tínhamos uma unidade que era em São Carlos, mas agora vai entrar um hospital, está sendo construído pela Unifesp, e vai ser entregue à gestão à EBSER. A EBSER ela tem um corpo de técnicos extremamente experiente, para você ter ideia. O presidente da EBSER é um ex-ministro da Saúde. O vice-presidente foi secretário executivo de saúde aqui na Paraíba durante a pandemia. Ou seja, são pessoas extremamente experientes. Beltrame. Então, são pessoas extremamente experientes e que têm hospitais na rede que já tinham um know-how, uma qualificação, que foi transferindo para os demais, de forma tal que hoje a gente tem uma rede bem estruturada e que tem a vantagem, a cooperação. Quando a gente tem uma dificuldade aqui, nós já chegamos a emprestar equipamentos para o Hospital de Pernambuco, de Recife. Nós já pedimos medicação em hospital aqui em Natal, nós já emprestamos medicação para Fortaleza. Hospitais trabalham em rede, em mútua cooperação. Quando não era EBSER, por exemplo, eu estive na direção do hospital, quando não era EBSER, eu não conhecia nem o diretor do hospital de João Pessoa. Eu não sabia nem quem era, nunca tinha trocado nem reuniões com ele, nem no Natal, tudo próximo da gente aqui, a gente nem conhecia. Hoje, com a rede EBSER, a gente se conversa, se ajuda, de tal maneira que essa ajuda é no sentido daquele paciente nosso receber a melhor atenção possível com o que tiver de recurso disponível. Ângela? Fico muito feliz de saber que o HU deu certo, né, professor Geraldo, porque a nossa bandeira é do Sistema Único de Saúde. Né? É nele que nós acreditamos, é nele que nós vemos uma perspectiva para o nosso país, é nele que o povo brasileiro acreditou. Foi ele que o povo pediu, um sistema que fosse único e que todos pudessem ter direito, né? E aí, quando você diz assim, deu certo, que bom que deu certo, né? Mas quais são as perspectivas da sua nova gestão? Quais são os planos para a melhoria da assistência à saúde e também para a formação desses profissionais que por lá perpassam? Porque também é um gargalo a formação dos recursos humanos para o Sistema Único de Saúde. Só para contextualizar, a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É verdade, doutora Ângela, veja só, o hospital, as perspectivas futuras são... É um trabalho que a gente tem que ser feito cotidianamente. Porque o hospital, como eu disse, é um hospital de 75 anos, as estruturas não foram feitas para ser universitárias, era pura e simplesmente um hospital. E em determinado momento, o IPAS foi extinto, e aí foi passado para o INAMPS, um órgão que existia no governo federal. O INAMPS foi extinto, foi entregue ao UFPB para ser hospital de ensino. Então ele passou muito tempo sem ser hospital universitário. Então, em determinado momento, toda aquela estrutura passou a receber professores, passou a receber alunos. E essa estrutura está estrangulada, não temos espaço. Quando aquele hospital foi criado, né, em 1950, todos aqueles terrenos ali eram baldios, eram terrenos livres, só tinha ali o Pedro I, tinha ali que é um hospital antigo também, tinha o pronto-socorro na frente, que depois tornou-se delegacia de polícia, daquilo era tudo vazio. Hoje nós estamos ilhados com comércios, com serviços, com residências, e não tem para onde correr. É tanto que a Arimatea foi um parceiro nosso na luta para a gente ter aquele prédio onde funcionou a comunicação social para ceder ao hospital, para a gente ampliar. Hoje, para você ter ideia, o hospital universitário, sabe quantas salas de aula? Nós temos 5, para atender todo o curso de medicina, o curso de enfermagem, o curso de psicologia. Então, 5 salas de aula, nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos ampliar ambulatórios.
Às vezes você tem até disputas de médicos. Ah, meu horário é esse, faltando sala. Então está estrangulada aquela estrutura. De tal maneira que a gente vai voltar a investir, e em determinado momento falar até com o presidente do tribunal, que aquele prédio ali da comunicação social foi cedido ao Tribunal de Justiça por 30 anos. E somos sabedores que lá é um depósito de processos judiciais físicos, porque hoje é processo eletrônico, então pegou-se os processos físicos e depositou-se ali. Então a gente vai voltar a conversar com o Tribunal de Justiça para ver da possibilidade daquilo ali ser devolvido ao EPB, que a proprietária é a UEPB, e na UEPB a gente fazer uma parceria para utilizar, até porque estudantes da UEPB frequentam o nosso hospital, pessoal de fisioterapia, de farmácia, de enfermagem frequentam o nosso hospital. E na parte de ensino a gente pretende ampliar. Além dos cursos da área de saúde de Campina Grande, públicos, nós temos também o campus de Cajazeiras, que temos lá curso de enfermagem e medicina. Nós temos o campus aqui de Cuité, que tem farmácia, tem enfermagem também. Nós também estamos pretendendo levar para dentro do hospital outras áreas. Por exemplo, nós temos lá, daria muito certo um campo para prática do curso de administração. Então, nós vamos requerer também que o curso de administração frequente o nosso hospital com estagiários, porque nós temos um leque enorme lá de atividades administrativas públicas que podem ser aproveitadas. Engenharia, nós temos um corpo de 10 engenheiros no hospital. Engenheiro clínico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, arquiteto. Então, vamos abrir também possibilidade do aluno da engenharia frequentar nosso hospital. Nós temos um escritório de advogados, que cada hospital tem um corpo de advogados. Então poderíamos também ter estudantes de direito lá. Então nós pretendemos, em sua plenitude, ser um hospital universitário. Só uma informação, tem uma rodada final ainda, perguntas e respostas bem rápidas, mas só para contextualizar aqui o que citava o professor Homero, atualmente aquela área do curso de comunicação serve para guardar esses processos que ele mencionou há pouco, processos que estão apenas esperando a prescrição para serem inutilizados, ou seja, triturados. Mas ali foi feita uma permuta. A Universidade Estadual ficou com o prédio do antigo Fora Afonso Campos, ali no centro, ali da UEPB, e deu ao Justiça, ali foi inicialmente o juiz. Mas são acomodados, não houve a troca formal. Justamente, mas eu quero dizer, os dois são elefante branco. Dois elefantes brancos. Exatamente. Rapidinho a pergunta, Mauro. Então, a minha é sobre os cursos de medicina, onde saiu o INEP, né? Só 6 cursos chegaram à alta excelência. O que é que está vendo aí com os nossos cursos? Você acha que tem que ter um provão aí para os cursos de medicina, suspensão ou não de novos cursos? Foi bastante satisfatório o curso de medicina da UFCG ter tirado 5. Ele foi o mais bem avaliado no estado. E eu sou adepto do exame de ordem para a medicina. Exatamente porque no início da década de 2000 só existia no Nordeste um curso de medicina no interior. Era de Campina Grande. Só existia um no interior do Nordeste todo. Todos os demais eram em capitais. O nosso era o único. Hoje a Paraíba possui 10 cursos de medicina. Então é um volume muito grande. Isso estou falando na Paraíba. Quando você vai para Pernambuco já tem 15. Então está se multiplicando muito esse número de cursos de medicina e muitas vezes a gente percebe cursos que têm uma infraestrutura que não é ainda a necessária para formar um bom médico. Rapidinho, professor Geraldo. O mundo pós-pandemia, a rotina do hospital universitário mudou muito no pós-pandemia? Mudou, muito, muito mesmo. Mudou muito. Hoje os cuidados de biossegurança, as regras de biossegurança estão muito mais sólidas, veio em nosso favor de uma certa maneira. Então os profissionais estão constantemente orientados a ter todo o cuidado e seguir todas as regras de biossegurança para evitar qualquer que seja a disseminação de vírus ou bactérias que possam lhe causar problema ou até transmitir para pacientes e familiares. Ângela, pergunta rapidinha. O corpo de recursos humanos do hospital está compatível com a necessidade do Sistema Único de Saúde? Nós poderíamos dizer que sim. Assim, nós temos mais de 50 especialidades. Evidentemente que o gestor, em determinado momento, tem que sinalizar para o hospital quais são outras necessidades.
Porque tudo que for sendo feito, que seja feito, é preciso que o gestor manifeste o interesse. Por quê? Em última análise, é ele quem financia. Se ele diz que não quer tal serviço, nós não vamos abrir, porque ele não vai contratualizar. Então é preciso que ele sinalize o interesse. A exemplo, assim, muito rápido, lá na outra gestão, eu imaginei criar uma maternidade escola. Mas será que hoje seria interessante uma maternidade escola? Porque existe uma sinalização do governo do Estado de criar, dentro da nova estrutura do Hospital das Clínicas, uma maternidade. Então, será que precisa de uma maternidade universitária? É uma dúvida, mas precisa que o gestor manifeste. Quer, a gente pode até pensar, colocar no nosso radar. Infelizmente, temos que colocar um ponto final na nossa conversa com o superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro, o Homero Rodrigues. Eu quero agradecer aos nossos debatedores nessa edição, começando pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Ângela Carvalho, obrigado por ter vindo. Agradecer também ao professor e economista Geraldo Medeiros, renovado agradecimento, e também a Josmar Barbosa, da Católica FM, pela participação. Professor Homero, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Rede ITA.